Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui num novo episódio do GBcast com duas pessoas muito especiais, Romário Almeida e Jorge Morgado. Eu sou a Milena, trabalho aqui no departamento financeiro e iniciei esse projeto aqui e a gente tá dando certo. Por enquanto tá dando certo. E hoje chamei eles aqui, essas duas figuraças, para contar pra gente um pouquinho mais sobre a história da GB. Fala aí, Romário, como começou? Pois então, Milena. Olá, pessoal, tudo bem? A história da GB começou lá em meados de 2008, né, com dois irmãos lá, o Henry e o Cristiano Ritt, né, que eles já operavam através de um escritório de Pelotas, já eram parceiros da XP lá em julho, agosto de 2008. E a partir daí eles tiveram a ideia de trazer um escritório para Bagé. E aí, com essa vinda do escritório para Bagé, eu também estava saindo de Porto Alegre, vindo para cá, me convidaram para iniciar esse desafio, né, de começar o escritório aqui em Bagé, e onde também o Jorge acreditou na história, acreditou num sonho. A gente não sabia se era sonho, se era pesadelo, o que era, mas como a gente é movido por desafios, né, a gente resolveu acreditar, né, e aqui estamos há mais de 15 anos. Jorge, e a tua história na GB? Como que começou? Conta um pouquinho. Maravilha. Milena, já deu certo, né, o podcast, né? Acho que não tenho a mínima dúvida disso. E parabéns por todo o trabalho. Acho que é muito do que o Romário falou, assim, né? Foi super desafiador. Acho que a história da GB é incrível e ela tem uma essência, uma característica que eu acho que é muito verdadeira e genuína, que é a questão de clientes que viram empreendedores, né? Então, eu acho que isso não é, talvez, uma particularidade do nosso escritório, mas o Henry e o Cristiano, eles eram clientes XP de outro escritório, né? A XP era um projeto embrionário, apesar de já ter 7 anos de existência, uma empresa que começou em 2001. Em 2008, a GB, né, nasceu. E, na verdade, eles eram clientes de outros escritórios, de outro escritório, queriam empreender, queriam construir um escritório de assessoria de investimentos. E nisso, esse escritório deu um super apoio, né? Explicou ali o caminho das pedras. E o Henry e o Cristiano acabaram montando, né, na época, o Grupo Bagé Investimentos. Esse era o nome do nosso escritório, a origem. E eu lembro que eu, na verdade, entrei por sorte aqui, né? Mas como começou, foi através deles, né? E um escritório de investimentos, ele precisa de computadores, né? E eu trabalhava numa loja de informática na época e eu acabei vendendo, enfim, monitor, impressora, coisas desse tipo. O Romário já fazia parte do projeto e foi muito bacana, assim, porque para mim, né, a história da GB e a minha, elas se misturam justamente quando eu vendo os equipamentos de informática para o escritório, para o Grupo Bagé Investimentos na época. E aí nisso eles gostam do meu atendimento e fazem um convite. Só que eu ia ganhar, sei lá, 1/4, 1/3 do que eu ganhava já no comércio, né? E aí a parte legal e desafiadora foi porque eu gostei do projeto, né? Eu entendi que trabalhando no comércio eu poderia ser gerente de loja, poderia até mesmo ter o meu próprio negócio, mas eu busquei trabalhar com pessoas especiais, né? Esse foi o meu projeto e isso obviamente inclui o Romário, meu parceiro de vida aí há mais de 15 anos. Né? Viu meus filhos crescerem, viu o dele crescer e todos os desafios pessoais, particulares de cada um de nós. E aí eu quis, na verdade, aceitei o projeto para trabalhar com pessoas, né? Então, na verdade, imagina, né? Bolsa de Valores, Bagé 2008, isso nem cogitei se ia dar certo ou não, né? Mas eu queria trabalhar com eles, essa foi a minha decisão. Pegou a apostila, estudou, passou na Ancor e entrou pro escritório. Foi praticamente assim. Na verdade a gente tinha essa missão, né? Eles, para abrir o negócio, eles tinham já a certificação, então eles estruturaram, montaram um escritório, a estrutura física,
E eu lembro que, acho que eu e o Romário, né, a gente começou a estudar juntos, acho que o Romário passou na certificação antes do que eu até. Eu passei depois e o desafio era montar a carteira de clientes, né. E naquela época o Grupo Bagé Investimentos, então, né, que era no edifício Carlos Brasil, ainda somos no mesmo local, hoje maiores, mas a gente gosta de toda a nossa história e de toda a nossa essência. E hoje isso se reflete até hoje, né? Os nossos assessores, muitos deles eram nossos clientes, né? E gostavam do modo de atender e do mercado financeiro e acabaram tombando para o lado de cá, né? De ter uma carteira de clientes. Mas sim, eu tive que passar pelo mesmo processo de certificação e tudo mais. Mas o Romário, eu acho que lembra mais dessas histórias aí. Realmente, eu me lembro quando os guris saíram para comprar os computadores, né? E eu estava colando carpete. Era na nossa sala 303. E aí eles voltaram todos entusiasmados. Romário conheceu um alemãozinho lá, que é assim, assado. Cara, ele nos vê, o atendimento dele é fantástico. Vamos convidar ele, não sei o quê. Eu digo, mas quem é? O Jorge Morgado, assim. Mas eu conheço ele. De muito tempo eu já ouvi falar, eu conheço ele. Eu digo, cara, eu conheço, cara, vale a pena. Há 1000 anos atrás eu já tinha ficado dormido na casa do Romário pra ir num Grenal, em Porto Alegre. E nossos caminhos se voltaram a se cruzar anos depois. Brincadeira, cara, para ver que é muito gratificante, né? Então, Deus vai unindo as pessoas, então, cara, como o Tuco diz, cara, eu vi os filhos dele nascer, né? Ele viu o meu, né? Então isso para nós é motivador. Essa questão dos clientes que acabam virando assessores, isso aconteceu também com outro sócio, né? Com o Everton Castro, que é o nosso Zé. Ele era cliente de quem? Não só o Everton, né? Assim como o Paulinho da Xeri também. Sim. Outros tantos que passaram também antes deles, né? Que eram nossos clientes e também depois fizeram a certificação, fizeram acordo, se tornaram assessores e por vários motivos acabaram saindo para outras profissões, outros ramos, né? Mas é que o mercado financeiro ele é contagiante. E aí todo mundo que está no mercado, cara, eu quero estar lá dentro. Assim como eu tenho um cliente hoje que é de fora, é do Paraná, agora faz uns 30, 40 dias, ele me Romário, o que eu faço para ser assessor? O cara é engenheiro civil e quer se tornar assessor de investimentos. Né? Então, por isso que o mercado financeiro é fascinante. Ou ele está sendo muito bem atendido pelo negócio, que ele quer fazer parte disso, ou ele realmente só tem curiosidade, né? Só é curioso. É muito legal essa história, porque assim, né? Não que eu seja exemplo, mas quando a gente dá o seu melhor, né? A sua melhor versão, eu acho que o mundo recompensa, assim. Então, eu não fazia a mínima ideia de que era um escritório de investimentos XP, coisas desse tipo, mas o Henry e o Cristiano entraram lá enquanto o Romário colava o tapete do escritório. E eu tentei dar a minha melhor versão na parte de vendas ali, cara, acho que fui coroado pelo convite, né? Bastou eu aceitar ou não, acho que diariamente a gente faz convite para pessoas trabalharem conosco e podem ter certeza, vai ser a melhor decisão de vocês. E eu aceitei, mas eu tenho certeza que naquele dia eu estava dando a melhor versão de mim. E eu também acho que isso, sabe, diariamente o assessor ele consegue entregar a melhor versão dele, né? E quando ele consegue entregar a melhor versão dele, não tem como a pessoa do outro lado não perceber. E aí a pessoa do outro lado, ela percebe que, poxa, esse cara é feliz, cara, eu quero fazer, e ele ajuda as pessoas a investir melhor. Eu quero fazer o que esse cara faz. E hoje a gente tem, né, a gente na época não buscava sócios, a gente acabou conquistando sócios que eram clientes e quiseram entrar para o negócio, que é o caso do Paulo da Xeri, o caso do Everton Castro, o Zé. A gente tem o caso do Patrick, do Rafael, e todas as pessoas estão com a gente há muitos anos, seja como clientes e depois como assessores, e tem mais outras pessoas que eram clientes e depois viraram nossos assessores e bem provavelmente vão vir a ser nossos sócios aí em breve. Então, Jorge, hoje o AGB ela tá entre 4 sócios, é isso? Vocês que tomam as maiores decisões. Ótimo, Milena. Na verdade, então assim, acabou que o Henry e o Cristiano, né, eles acabaram saindo do escritório, incompatibilidade de agenda, enfim, objetivos de vida pessoais. Eu e o Romário, a gente seguiu, né, na luta, no empreendedorismo. E
Mas a gente tem uma ótima relação com eles, assim, a gente sente falta deles diariamente. E acabou que coincidiu também com a entrada de outros sócios, né, que é o caso do Paulo, da Xeri e do Everton Castro. Naquele momento eles eram clientes, acabaram se tornando sócios, né? Hoje a gente tem uma sociedade, né? É nós 4, mas a gente anualmente a gente tem o nosso modelo de partnership, onde a gente já tem outros sócios, que é o caso do Tomás, do Martim, enfim, esse ano a gente tem rodada de novo. Então, certamente a GB, além de um sentimento, ele é uma organização societária onde a gente quer boas pessoas como sócias, né? Então, acho que é isso. Eu acredito que a cada ano, né, a gente, assim como vem buscando mais assessores para dentro do escritório, a gente também quer ter mais sócios dentro do escritório. Esses assessores que também têm participação societária, a gente quer também retribuir a eles, né, em termos de meritocracia, de todo o profissionalismo que eles fazem, né, e que eles desempenham aqui dentro, né, e principalmente no atendimento a seus clientes, né, é que a gente quer tornar cada vez mais robusto, né, a nossa divisão societária. É uma forma de reconhecimento também, né? Sim. E eu acho assim, né, Milena, que eu vou usar eu como exemplo, né? Eu acho que quando eu fui convidado, na verdade, eu não recebi uma proposta de emprego, né? Eu recebi uma oportunidade. Então, eu acho que não cabe somente aos assessores, eu acho que, cara, a GB é uma empresa de oportunidade e todo mundo que está aqui dentro ou que vai vir a entrar, ela tem que entender que isso aqui é uma oportunidade de conhecer um mercado totalmente diferente, que é o mercado financeiro, conhecer pessoas, cada uma com a sua história, que eu acho que é maravilhoso, sabe? Cara, eu de verdade sempre aprendo diariamente contigo, diariamente com as pessoas e eu me coloco muito no lugar das pessoas e eu imagino que aqui seja uma oportunidade. Né? A pessoa ela pode entender que isso aqui não é uma oportunidade ou que é um emprego, ou ela pode entender que é uma oportunidade para ela se desenvolver, conquistar e também vir a ser sócio, como eu acho que anualmente a gente vem a ter novos sócios. Sim, claro. E desde 2008, então a GB está aí firme e forte, passando por tempestades e superando os obstáculos e desafios. Nesses 15 anos, qual foi assim o momento mais marcante na carreira de vocês, ou até mesmo algo que vocês queiram contar, num desafio que vocês tiveram na gestão da GB, ou na carreira mesmo profissional de vocês? Eu acredito que um dos desafios mais marcantes que houve, né, houve tantos, né, mas um deles foi, acho que a virada de chave, que a gente sempre teve alguma coisa em paralelo. Né? O Jorge tinha uma profissão em paralelo, eu também tinha outra, assim como o Henry e o Cristiano também tinham. Né? O Everton tinha uma e o Paulinho também tinha outra. Né? E foi um dia que eu conversando com o Jorge, cara, tu sai da seguradora e eu saio do hospital. Cara, e vamos realmente vestir a camiseta do escritório. Eu acho que aí foi essa virada de chave, foi um dos momentos mais marcantes e realmente onde onde o escritório realmente começou a decolar. Né? Então aí a gente realmente colocou o uniforme da GB Investimentos, né? E vestimos ele 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? E graças a Deus está indo tudo muito bem. Porque vocês estavam, na verdade, se dividindo, não conseguiam dar também atenção total. E nesse momento vocês eram assessores e davam a consultoria já, tipo, já tinham clientes e tudo mais? Antes da virada de chave, como foi? Na verdade, assim, eu acho que talvez o complemento e até o porquê, né, de que isso aconteceu, que o Romário trouxe, eu diria que o maior desafio da GB, e eu acho que o maior desafio de todo assessor de investimentos é o financeiro, né? Como a gente encontra meios de ter uma remuneração que seja, ok, pode ser 2, pode ser 10 ou pode ser 20. A grande questão é que essa dificuldade financeira, ela sempre aconteceu, né? Então a gente, tanto na PF como na PJ, né? Então assim, como pessoa física, montar uma carteira de clientes, ela de fato leva um certo tempo, né? Vai depender muito da intensidade comercial, enfim, alinhamento cultural dos sócios, para PJ andar bem, coisas desse tipo. Então, muitos de nós, em algum momento, a gente titubeou sobre a certeza de ser um assessor ou não.
E eu acho que isso não nos ajudou, pelo contrário, né? Deixou a linha de chegada cada vez mais longe, assim, né? Então a gente seguia correndo, mas a gente estava deixando talvez até a independência financeira mais longe, sabe? E aí a gente buscou algumas alternativas, só que e isso é muito legal, assim, porque todas as alternativas que a gente buscou, nenhuma era melhor do que a gente tinha escolhido para a vida, né? Que era fazer parte da GB. Então, eu acho que assim, o maior desafio foi a dificuldade financeira. Na dificuldade, a gente cogitou outras alternativas. A gente percebeu que outras alternativas, e não juntos, tá? Mas o Romário percebeu lá, eu percebi na minha pessoa física que, cara, o melhor caminho realmente é esse aqui. E aí, quando a gente focou de fato, foi uma roda de conversa e a gente falou, cara, vamos fazer isso aqui andar. E foi aí que a gente dedicou 200% de cada um para a gente fazer a coisa acontecer. E isso foi pós-pandemia ou foi antes ainda? Porque a pandemia meio que deu uma parada em tudo, né? Foi a virada de chave meio que geral, assim, todo mundo ficou, será que eu tô no caminho certo ou será que eu tenho que mudar o meu rumo? Isso foi em julho de 2019. Eu lembro como se fosse hoje. Então, foi antes, então? Foi antes da pandemia. Então, cada um tinha alguma coisa em paralelo, né? Como eu falei, e aí a gente resolveu, como o Jorge disse, né, focar 200% na GB Investimentos. E outra coisa legal disso é que, assim, né, talvez a pandemia pra gente tenha sido, mais uma vez, a questão de timing dando certo, né? A gente decidiu isso antes da pandemia e talvez o fato da pandemia, de ter ficado em casa com uma conexão de internet, com acesso à conta de clientes, para a gente poder prestar o bom atendimento, naquela confusão de a bolsa estava subindo, a taxa de juros estava caindo, enfim, a gente conseguiu manter o emprego, manteve as condições financeiras, então eu acho que isso mostrou um baita diferencial da profissão até, né? Eu acho que eu não vou dizer que eu estava tranquilo, mas eu tinha pelo menos meu cargo profissional mantido porque eu conseguia trabalhar com internet em casa, enquanto eu entendo que tinha certas pessoas que estavam sendo expostas ao risco diariamente, sabe? Então eu acho que esse é um outro diferencial e, de fato, né, talvez naquele momento a gente teria tomado essa decisão um ano depois, né, lá na pandemia, mas a gente já tinha tomado, de fato, essa decisão lá em julho de 2019. E nesses 15 anos, Romário, tem alguma coisa? Não, e até porque a pandemia ela nos mostrou que não precisava estar presencial aqui no escritório. Claro. Né? Então, a gente poderia ter assessores e outros cargos dentro do escritório e fora dele. Né? Então, isso realmente veio mostrar e comprovar, né, que a gente poderia expandir cada vez mais o escritório. Né? Não somente em Bagé. Sim. E até o que eu comentei assim sobre timing, né? Eu acho que a história da GB e da XP elas se misturam. E por quê, né? Pela questão de momentos certos para as coisas acontecerem. A XP ela é uma empresa que inaugurou em 2001. Em 2008 a gente abriu o nosso escritório em Bagé. Em 2008 teve a crise do subprime. E justamente naquela época a XP também já vinha se reinventando ali, montando uma plataforma de distribuição de investimentos além do mercado de ações. Então a gente começou a implementar outros produtos, o que nos deu uma sobrevida após a crise de 2008, né? Então isso foi muito legal. E eu acho que além disso, né, a gente começou a entender que o aumento da internet, redes sociais como YouTube, WhatsApp e tudo mais, eles facilitaram demais para a profissão acontecer. Então a gente tem aí bons exemplos, né, como o Thiago Negro, por exemplo, que ele era um assessor de investimentos, ele era um Romário, um George da vida, só que ele aproveitou lá o YouTube para divulgar a profissão, o mercado, né, enfim, ele colheu frutos, só que assim, se ele tivesse feito isso 5 anos antes ou 5 anos depois, ele tinha... 5 anos antes ele não teria ferramenta, 5 anos depois ele seria só mais um, e eu acho que assim,
justamente pela questão, os juros baixaram, a XP tinha um mercado de ações para oferecer para os clientes, os juros subiram, a gente tinha uma plataforma aberta como renda fixa para oferecer para os clientes, então a gente conseguia, e aí obviamente, né, com a questão de WhatsApp, comunicação, e-mail, assim, então imagino que em 2008 a gente não tinha WhatsApp, né, a comunicação era presencial quase com o cliente. Então isso tudo a gente entende que a XP conseguiu aproveitar muito, o escritório também conseguiu surfar bem essa onda, assim, então acho que o time ele sempre nos ajudou. Que bom, muito legal ouvir de vocês isso, porque é bem legal, o Jorge já comentou várias vezes comigo sobre se eu já pensei em ser uma assessora de investimentos. E talvez, né, a gente nunca sabe, não descarta possibilidades, e é muito legal ouvir porque a gente fica motivado, né, de ouvir histórias como a de vocês. Agora, um momento marcante, assim, na profissão, além desse desafio, tem alguma coisa, assim, além dessa virada de chave que vocês queiram contar um pouquinho pra gente? É contigo o teu momento. Cara, um momento marcante. Eu tenho vários. Toda terça-feira a gente tem uma reunião. É delicado. Hoje de manhã, não pensando sobre o GBcast, mas eu pensei como é bom ter sócio, né? E acho que assim, de verdade, ter sócio é uma maravilha. Por dois motivos. Uma, te ajuda e te traz e te elimina algumas preocupações. Mas o principal é o dever de prestar conta. Então eu acho que isso é muito legal, sabe? De verdade. E os desafios é justamente isso, né? Alguém que assume uma posição, pode ser que aquela situação dê certo ou dê errado, mas tu tem que prestar contas para alguém. E eu acho que isso é um desafio, porque quando todo mundo é sócio, é um desafio com que a coisa ande em harmonia. Então, talvez toda terça-feira, semanalmente, ou uma vez por mês, com reunião com todo o time da GB, ou toda segunda-feira, seja um compromisso, seja o desafio de que as coisas andem bem, manter todo mundo motivado. Então, assim, no meu ponto de vista, né, o que é desafiador, que é ser uma sociedade, que é ter um sócio, talvez seja a melhor coisa do mundo, porque é justamente isso, né? É o meu compromisso com o Romário, de entregar um número para ele e de que eu tome uma decisão, ou ele tome uma decisão, e que ele tenha o respaldo e a segurança de que ele tem um grande parceiro do lado. Sim. Tem alguma coisinha para falar, Romário? Não, isso realmente corrobora com a colocação do Tuco, né? E é muito importante, mas também dos momentos mais marcantes, eu acredito que aquele nosso primeiro encontro que a gente teve de todo o time da GB lá no Obinotel, né? Depois a gente foi para Santa Cruz, né? E a gente foi para Santa Maria, e ano passado a gente estava em Ribeira, né? Então, de ver o time todo reunido, isso é muito importante. Isso é muito gratificante para todos nós, de ver que realmente as pessoas estão enganjadas, né? Elas sabem o que querem, né? Elas sabem que aqui dentro, cada um que faz parte da GB Investimentos sabe do crescimento que tem a cada dia, né? E sabe do potencial que ela tem e o que ela pode crescer aqui dentro, né? Então, para mim, isso é muito marcante, né? Vale a pena a gente acordar cedo e sair daqui tarde, né? E trabalhar durante todo esse tempo, porque, como o Jorge disse, a gente está prestando conta para os outros sócios aí, né? De ver a alegria de cada um. Eu tenho conversado com eles aí semanalmente, então, e estou vendo o resultado, estou vendo a alegria que eles passam, assim, de trabalhar, de fazer parte do time, né? Então isso aí realmente nos deixa muito feliz. Que bom, estão ouvindo. Galera, os dois aqui muito felizes com todos vocês, estão vendo aí? Não vou citar nomes, né? Não vou citar nomes, até mesmo porque... Brincadeira. E agora, da gestão, um erro que vocês cometeram que jamais, se tivessem oportunidade, não cometeriam novamente. É só um que tem que falar? Não. Jorge, começando por ti. Cara, eu acho que assim, erro a gente comete diariamente, né? Não tem muito como escapar.
Eu acho que a vida é isso. Eu escutei uma frase, não sei se é mais ou menos assim, né? Mas o inteligente ele aprende com o erro, o sábio ele aprende com o erro dos outros. Não que seja o nosso caso, mas a gente, no mínimo, inteligente a gente foi de errar e aprender com os erros, assim. Né? E mesmo assim alguns erros acontecem, né? Mas eu diria que talvez a gente tenha cometido um erro que foi ter feito uma mudança. O nosso negócio ele vinha crescendo e a gente acabou se mudando, né, para um espaço bem maior. E a gente acabou investindo num projeto de arquitetura, a gente acabou investindo numa sala de educação, enfim, coisas desse tipo. E cara, maravilhoso, né? Botar o rabo entre as pernas e voltar para o Carlos Brasil, que é onde a gente tinha nascido, sabe? Mas a gente aprendeu que, cara, não era a hora, 2, hoje a gente é super cauteloso, né, pra gente fazer qualquer movimento, né, abrir um escritório, fazer uma contratação ou fazer uma ampliação. Então a gente, hoje, de verdade, a gente é muito pé no chão. Então foi maravilhoso e que isso tenha acontecido e a gente aprendeu bastante. A gente tem aprendido com outros erros, talvez, né, principalmente na parte de pessoas. A gente, talvez, um pouco de falta de atenção, um pouco de algum caso que tenha passado despercebido, mas diariamente, a gente luta para fazer isso aqui de uma empresa melhor, de um lugar que as pessoas sintam orgulho, de boas pessoas trabalharem com a gente, como tu. Então, obrigada. Assim eu fico emocionada. De verdade, Meu canceriano não aguenta. De verdade, é um desafio diário, assim, só que eu entendi que o mais legal é a gente ficar bom onde a gente é ruim, né? Então a gente aprende diariamente. O erro é bom, né? É bom olhar pra trás, ver quem errou e a partir daquele momento, né, quando percebe, já fazer diferente. Muito legal isso. O erro ensina demais. Muito legal. Não, e de ter humildade, né? O reconhecimento de saber que tu errou. Não, olha só um pouquinho, vou dar um passo atrás e vamos tentar consertar novamente, ou a partir de agora, sei lá, tomar um outro rumo, uma outra decisão. Pensa que em alguns outros estabelecimentos mesmo, quantas vezes as pessoas dão um passo, né, maior que as pernas e acabam fechando as portas e vocês deram um passo atrás, opa, vamos voltar, vamos lá pra onde a gente já tava, porque a gente já tava bem. E isso poderia ter mudado tudo, né? Essa decisão de vocês poderia ter mudado tudo. Talvez até o fato de insistir no erro, né? Às vezes acaba destruindo um negócio, né? E a gente, cara, com muita humildade, a gente entende que errou, a gente talvez demore um pouco para perceber, mas quando a gente percebe que a gente errou, a gente não tem a mínima vaidade de reconhecer e dar um passo atrás. E o erro, geralmente, ele interfere no financeiro, né? Então, tudo é custo, né? Então, a gente saiu de uma salinha de 32 metros quadrados para uma de 190, né? Que a gente acreditava que ia se tornar sei lá, a gente vai trazer todo mundo aqui para dentro, né? E naquela época a gente dava muita palestra, né? Cara, a gente chegava a dar 2 palestras por dia, né? E a gente acreditava que o pessoal ia lá para dentro do escritório e tudo mais. E não, então a gente seguia atendendo por telefone, seguia atendendo o pessoal por e-mail, ainda não tinha um WhatsApp, eu acho, naquela época, era 2013 aquilo, né? Então a gente, não, mas só um pouquinho, eu acho que a gente realmente vai ter que rever isso, né? E voltar para a nossa casa, né? E voltamos para o Carlos Brasil e aqui a gente está crescendo. Né? Hoje, com 3 salas no Carlos Brasil, né? É um novo momento. E na verdade, sim, né? A gente tem hoje a operação por todo o país, né? Por todo o Rio Grande do Sul. Nos enche de orgulho isso. E só a gente sabe, talvez, né? Eu, Romário, enfim, quantas palhaças a gente deu à noite, né? Então, cara, toda terça-feira era de praxe, né? Às 7 horas tinha um evento, vinha pessoas, todos os dias a gente ligava, convidava, tinha ficha de avaliação sobre a palestra. No escritório? No escritório. Preparava um coffee break. E eu até busquei os números hoje, a gente tinha em 2016, eu acho, a gente tinha 400 clientes, né? Hoje a gente tem 5 mil clientes espalhados no Brasil e no mundo todo. A gente tem assessores na Paraíba, em Brasília, Santa Catarina e outros estados. Né? Um abraço para todo o time de assessores da GB. Então, assim, cara, vocês fazem a nova história da GB, né? É muito legal, assim, mas eu acho que
Cara, foi suado, assim, no início, e nos enche de orgulho. É uma coisa que só, talvez, o Romário tenha isso guardado no coração dele aí, que toda noite a gente dava palestras. Ah, cara, realmente arrepia. Então, é de arrepiar toda essa história, porque ela é muito bonita, né? Uma história humilde, né? Que a gente vem ali a cada dia galgando, sentando um tijolinho aqui, um tijolinho ali, né? E realmente é bonito de ver essa história de tudo que a gente já passou, de tudo que vem pela frente ainda, né? Então, isso é... E como o Jorge disse, a gente tem assessores hoje no Brasil inteiro, né? Claro que a maior parte deles aqui no Rio Grande do Sul. E, cara, não sei, eu fico emocionado até só de pensar. Assim, que praticamente, né, abriu as portas da GB hoje, na reunião mensal, ver cada reunião, 1, 2 carinhas novas lá, deve dar uma emoção também, né? De ver assim, com certeza, né? Com certeza. Tá dando certo. Né? Então, eu sou muito emotivo, né? Cada encontro que a gente vai, né, de ver aquelas pessoas ali, de saber, eu digo, cara, eles estão acreditando no nosso sonho que foi lá em 2008. Né? Então, isso aí eu fico arrepiado mesmo. Então, eu fico emocionado, né, como eu já disse, e é lindo de ver essa história e dos outros que já entraram e já fizeram a história aqui dentro. Né? Então, os mais antigos ali, como o Patrick, o Tomás, né? Então eles já têm essa história aqui, né, para contar. E os outros que daqui a 4, 5 anos também vão olhar para trás e assim, cara, lá em 2024 eu fazia isso, lá em 2022 eu fazia aquilo. Né? Então tem toda essa história pela frente aí que a gente vai contar logo adiante lá. Mas eu acho que é isso, né? É o que eu falei ali, eu acho que o trabalho aqui, ele não é um trabalho, um compromisso, né? Ele é uma oportunidade. Então, eu acho que todo mundo que está entrando na GB agora, ele tem a oportunidade de também construir a sua história, do mesmo jeito que o Romário construiu a dele, eu construí a minha e juntos construímos a GB. Hoje, todos nós, a gente constrói a história da GB, tu constrói a história da GB com a gente diariamente. Tu nos questionou um ponto algo marcante, né, da GB. Em 2016, a gente teve a nossa primeira transferência, né, a nossa primeira TED de um cliente, que foi de 1.400.000, se eu não me engano, né? Então, há quase 10 anos atrás, assim, aquilo marcou a gente, foi, poxa, uma grande transferência para o nosso escritório de interior, muitos investidores do meio rural, né, de pecuária, enfim. E a gente conseguir isso, né, para a gente é muito satisfatório, sabe? Então, talvez a gente teve muitos clientes que nos deram a confiança de fora da cidade, de outras praças, Porto Alegre, São Paulo. A gente tem clientes no mundo todo, né? Então a gente, poxa, passou bastante dificuldade, né? A gente, inclusive, quem nos abriu portas foi fora. A gente tinha que fazer agenda para prospectar clientes fora da cidade. E hoje a gente ter uma transferência de 1.400.000, não que seja algo normal, mas é algo bem rotineiro para a gente. Então, a gente tem números excelentes de transferências de recursos aqui de clientes que investem, né, através dos seus assessores. Então, isso é muito legal, né? E também queria dizer, né, que hoje a gente tem, poxa, uma gama de soluções financeiras para os nossos clientes aí de várias frentes, né? Então, crédito, consórcio, seguros, proteção patrimonial, sucessão patrimonial. Então, assim, a gente tem hoje bastante opções, né, soluções para os nossos clientes, né? A gente era um escritorinho lá de 2008 que começou como pessoas que ajudavam os clientes a investir em bolsa. A gente foi galgando esse nosso espaço, né, crescendo junto da XP. A gente prospectou bastante clientes, muitas pessoas de fora, mas, como eu disse, né? Então, assim, eu acho que, cara, nos enche de orgulho quando lá em 2016 a gente trouxe uma TED de 1.400.000, hoje ser algo bastante recorrente aí através do nosso time de assessores. E como o mercado mudou, né? As pessoas mudaram também, na verdade, né? As pessoas foram se adaptando ao mercado, porque em 2008 mesmo, eu duvido que alguém teria coragem, né, de fazer uma transferência assim tão alta, até mesmo porque se vinha de uma cultura de guardar o dinheiro embaixo do colchão, né? Não, e tu imagina 2008, né, com toda aquela crise
que estava ocorrendo do subprime. Eu lembro que era final de outubro, né? A gente ainda não tinha inaugurado o escritório, mas já estava aberto, a gente já tinha clientes, né? E eu me lembro do circuit break, né? Então foi aquele, então, o que é isso? Né? Quando a bolsa desvalorizou ali mais de 10%, travou tudo, né? E ficou aquele negócio, então, mas como assim? Né? Não, isso não tinha acontecido ainda no mercado. E aí o pessoal disse, mas vocês são malucos? O que vocês querem abrir bolsa de valores agora? Né? Falar em ações, onde o mundo todo está perdendo muito dinheiro com ações. Né? E a gente dizia, tá, mas agora que é o momento de comprar, está lá embaixo, né? Vamos começar a comprar ações. E foi realmente, quando a bolsa estava em 72 mil pontos, veio para 29, né? E eu me lembro de uma das primeiras TEDs que foi lá, eu acho que foi final de 2008, início de 2009, de um cliente que foi 100 mil, assim, foi aquele troço, mas 100 mil em bolsa, a gente não sabia nem como diversificar aquilo, né? Como é que a gente vai pegar esse valor, diversificar em quais ações? Mas tudo sempre tinha o respaldo da XP por trás, claro. Né? Então o departamento lá de suporte, né? Então, de toda aquela turma da XP lá, eles... essa aqui é a carteira que vocês têm que investir. Né? Então, a gente alocava os clientes conforme a análise lá dos analistas da XP lá. Eu lembrei agora um momento marcante, tá? Que foi agora, quando o Zé foi a São Paulo, ele trouxe uma plaquinha de 15 anos da XP, que a XP nos deu. Perfeito. Na verdade, a gente já tem 2 reconhecimentos por parte da XP, né? Uma é essa de 15 anos, a outra está lá em cima, na verdade na sala ao lado. E só para deixar claro aqui, para colaborar com a história do Romário, a bolsa ela recuperou tudo que caiu e os clientes ainda saíram vitoriosos da posição. E como vocês imaginam a GB daqui a 5 anos? Romário, começando por ti. Difícil pergunta. Mas grande eu sei que tá. Grande eu sei que tá. Então, eu imagino, a gente, como o Jorge falou, né, sempre com o pé no chão, né, a gente sempre enxuto, justo, trabalhando cada vez mais pelo time, cada vez trabalhando mais por cada um de vocês aqui, seja na área de marketing, de compliance, financeiro, expansão, né, em todas as áreas, na assessoria. Então, a gente trabalha diariamente isso, e a gente pensa a GB todos os dias, a todo instante. E eu não sei te dimensionar de que forma e o tamanho que nós estaremos, mas eu acredito muito, né, que a gente vai ser muito reconhecido. Né? Pessoas, tanto os nossos clientes como os nossos familiares, e até agradecer a cada um deles também, porque tem dias que a gente chega mais tarde em casa, tem dias que a gente sai mais cedo, tem dias que a gente tem que sair para viajar, né? Então a gente tem que estar fora de casa também, né? Mas eu sei que o nosso tamanho, ele não tem fim. O céu também não é o limite, porque a gente vai crescer muito. Foguete não tem regra. Não tem, com certeza. Vai, Jorge, contigo. É uma ótima pergunta. Onde a gente vai estar daqui a 5 anos? Cara, não faço a mínima ideia, mas eu sei o que talvez a gente queira, né? E o que a gente queira é construir um lugar justo e feliz para as pessoas que trabalham aqui dentro, não importa em qual área, e a gente não está dizendo que a gente vai ter 5 bilhões de custódia, 10 bilhões de custódia ou 1 bilhão de custódia. Para a gente o dinheiro ele nunca veio na frente, né? Aqui é uma empresa que a gente pensa diariamente como arrumar as coisas que acontecem diariamente, né? Deixar da melhor forma, gerar o menos ruído possível. E a gente tenta entregar a melhor versão da GB para que as pessoas consigam desenvolver o seu trabalho. Então,
Eu não sei que tamanho a gente vai estar, mas que a gente vai estar melhor que hoje, com certeza. Tomara! E felizes, Né? e felizes. Eu ia falar, e felizes, né? Que é o que importa. Com certeza. Então tá, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no GBcast, nosso terceiro episódio. Gostaria de agradecer a vocês, colaboradores aqui da GB, investidores que estão nos acompanhando, clientes. Já comentei no episódio anterior que quem não é cliente deve se tornar, é uma dica, porque aqui o nosso timaço é muito bom, todo mundo está muito especializado nas suas áreas e a gente está aqui por trás, temos essas feras, esses cabeças aqui que trabalham diariamente aqui comigo, então eu falo porque eu sei, e acompanhem, curtam, compartilhem e passem aí para as pessoas que vocês conhecem, que gostam de investimentos, porque aqui a gente não só fala sobre os investimentos, mas também sobre pessoas, sobre o nosso diariamente aqui, o nosso dia a dia e como que funciona. Muito bom falar hoje sobre a história da GB. E o próximo episódio eu acredito que vai ser sobre expansão. Nada certo ainda, né? Não me confirmaram, mas a princípio é sobre isso, tá? E agradecer a todos vocês e um abração. Até logo. Tchau, muito obrigada.